Lei Emergencial Aldir Blanc, edital Retomada Cultural RJ. Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, Pátria Amada Brasil, apresentam Beethoven faz 250. Apoio Centro da Música Carioca Arthur da Távola. Realização Coletivo EMA. Olá a todas e a todos, meu nome é Tomás Soares e eu sou segundo violino do Quarteto de Cordas Calimera. E hoje todos os presentes aqui foram participantes desse projeto Beethoven faz 250, que é uma iniciativa do coletivo EMA, na figura da Emily Krieger, e foi contemplado com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Falando um pouquinho sobre o Quarteto Calimera começou suas atividades em 2018, e é um quarteto formado pela violinista Luísa de Castro, que é o primeiro violino, eu, como já falei, segundo violino. Atualmente, o nosso violista é o Daniel Albuquerque e o violoncelista é o Daniel Silva. Esse quarteto, enfim, recém-começado em 2018, já fez bastante coisa nesse curto período de tempo. Fomos contemplados 3 vezes no Festival de Música da Rádio MEC, em 2018, recebendo o prêmio de melhor intérprete de música clássica, interpretando a obra do Ivan Paparguérios, chamada Reverenciando Radamés. Em 2019, a gente foi finalista, tocando o quarteto de Rodrigo Camargo. E o ano passado, em 2020, a gente foi contemplado pela segunda vez com o prêmio de melhor intérprete de música clássica, interpretando a obra Jardins da Vila, do compositor Daniel Mussato. Para nós, do Quarteto Calimera, hoje eu sou o único representante aqui, foi uma alegria imensa, depois desse período aí de 1 ano, em função da pandemia, sem pisar no palco, de ter podido voltar a nos apresentar nesse projeto Beethoven faz 250. É importante lembrar que até o final de 2019, o violista fundador do quarteto é o nosso querido Gessé Máximo Pereira, que atualmente reside na cidade de Belo Horizonte. E aí, desde então, o Daniel Albuquerque assumiu essa posição. Basicamente, o Quarteto Calimera tem como objetivo difundir a música para essa formação, tanto a música universal quanto a música brasileira, promover esses diálogos entre essas diversas origens, né, que a música para quarteto tem. A literatura do repertório para essa formação é imensa e, com certeza, participar desse projeto tem um fundamento, porque Beethoven deixou aí o legado de 16 quartetos de corda, né? E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre isso, mas agora eu passo a palavra para o nosso querido Rômulo, do Quinteto Lourenço Fernandes. Bem, eu sou o Rômulo Barbosa, sou flautista do Quinteto Lourenço Fernandes, né? E como o nosso colega Tomás disse, o Quinteto Lourenço Fernandes também foi um dos grupos, né, contemplados por esta ação tão importante, ainda mais nesse momento que vivemos, né, de pandemia, poder falar de Beethoven. E hoje eu estou aqui na presença também do meu colega e amigo de grupo, Jefferson Souza, fagotista. Bem, o Quinteto Lourenço Fernandes, na verdade, a sua história começa dentro da Escola de Música, da UFRJ, através de uma disciplina conhecida como Prática de Conjuntos, ministrada pelo professor Luiz Fagerland, né, que é o nosso grande incentivador e amigo e parceiro do nosso trabalho. A partir disso, o grupo ele sente a necessidade de se tornar, de certa forma, um grupo independente, né? Então, dentro dessa disciplina, conhecida como prática de conjunto, que era quinteto experimental, nós resolvemos continuar essa trajetória e o trabalho, e fundamos, então, o Quinteto Lourenço Fernandes.
O Alessandro Jeremias, nosso trompista, e a Juliana Bravinha, oboísta, são os pioneiros do grupo. O grupo, ao longo desses anos, passou por algumas transformações em sua formação, e nós temos a alegria hoje, né, nesse ano de 2021, estarmos completando 10 anos de trajetória. É um grupo bastante versátil também, onde nós procuramos, de certa forma, divulgar com muita firmeza a música de concerto brasileira, e também é um grupo que já tem CD gravado, o Música Carioca de Concerto, com grandes compositores do cenário carioca. É um grupo também que percorre as salas de concerto da cidade do Rio de Janeiro e também fora do estado do Rio de Janeiro, né? Ano passado tivemos a oportunidade de participar do festival em Gramado, sendo um grupo residente. Então, de certa forma, levar a música de concerto para a formação de quinteto de sopros e a música brasileira em especial para outros estados do nosso país e regiões é de grande importância. Então, é com muita alegria que a gente participa deste projeto e felizes por estar, de certa forma, retornando aos palcos. Raiza? Olá, eu sou Raiza Richter, pianista do Du Ferreira Richter, e nós também estamos muito contentes de estar participando deste evento, né, deste projeto. O Du Ferreira Richter, ele também começou na escola de música, né, enquanto eu e Bezalel a gente fazia graduação. Eu recebi um convite do meu amigo, o Bezar, clarinetista, de fazer um duo, né, de música de câmara. E, inicialmente, o que me chamou mais a atenção é que ele queria focar mais no repertório brasileiro, latino-americano. Então, foi, acho que, um dos primeiros objetivos do duo, e ainda é, né? Mas, com a nossa trajetória, acabou mudando um pouco, e a gente também foi indo para o repertório mais tradicional, né? Tanto que a gente vai tocar Brahms. A gente tocou Brahms agora nesse projeto, né, de 2050. Muito bem, eu sou o Bezalel Ferreira, sou o clarinetista do Du Ferreira Richter, e é engraçado porque hoje aqui, nessa nossa conversa, as nossas histórias um pouco se cruzam. Digo isso porque enquanto o Rômulo dizia a respeito do Quinteto Lourenço Fernandes, eu estava lembrando de algumas histórias de antes do Quinteto Lourenço Fernandes sequer ser o Quinteto Experimental. Nós fizemos escola de música praticamente todos na mesma época. Juliana fazia Unirio, Alessandro fazia escola de música conosco, nós fazemos matérias juntos. E antes do Quinteto Lourenço Fernandes tinha um trio de clarineta, oboé e fagote. Na época era eu, Juliana e Carlos Bertrão. O Carlos Bertrão foi o primeiro fagotista da primeira formação do quinteto. E depois veio se formar o Quinteto Experimental, que tinha o Diogo Lousa na clarineta, e em um determinado momento o Diogo sai e eu acabo passando um pouco assim pelo quinteto também, já fazendo parte do Du Ferreira Richter. E uma segunda coincidência muito interessante é que esse ano também o Du Ferreira Richter faz 10 anos de fundação, porque nós também começamos de uma matéria na UFRJ. No ano de 2010, eu precisava fazer uma matéria chamada Música de Câmara e convidei a Raiza. Falei, vamos, a gente pode montar um duo, não sei o quê. E, na época, o nosso professor foi o saudoso Antônio Augusto. E nós fizemos a primeira peça, uma sonata do José Guerra Vicente. E uma das coisas que me marcou muito naquela época foi que, logo após a apresentação da matéria, que tinha que ser feita, uma apresentação para a conclusão daquela matéria, ele chegou para mim e perguntou para nós e perguntou: quando vai ser a primeira apresentação só de vocês? Aí eu, sem entender, ele falou: não, porque vocês já são um duo de música de câmara, vocês só precisam dar continuidade. E é tanto que, se eu não me engano, Raiza, foi maio ou abril a nossa primeira apresentação em 2011. E foi uma apresentação também na Escola de Música, e de lá para cá nós teve um breve momento de intervalo que nós ficamos um pouquinho separados por conta de uma doença, uma lesão que eu tive no braço, e a Raiza por conta da conclusão do seu mestrado, mas logo depois retomamos as atividades e, desde então, trabalhando o repertório latino-americano e depois incluímos o repertório mais tradicional. E
dentro dessa proposta, hoje, vir para participar de um projeto tão grande quanto o Beethoven, para nós, Dudu, é maravilhoso. Fazer parte de uma data comemorativa, uma efeméride, como é chamado, tão grande. Por isso eu passo a bola agora lá para o Pedro Franco, para ele falar um pouquinho da sua trajetória também. Fala, gente, boa noite. Então, né, eu sou o Pedro Franco e eu fiquei super empolgado com esse projeto do Beethoven Faz 250, porque nesse projeto eu estou atuando como violonista e um super desafio adentrar, né, esse repertório, essa obra e essa linguagem, assim, e tentar trazer isso para perto da minha vivência. Foi uma experiência muito engrandecedora. Bom, eu sou de Porto Alegre, iniciei a minha carreira em 2003, bastante dedicada ao choro, que foi o gênero que me formou em essência prática e intuitiva, numa maneira de ver a música, de entender a harmonia, assim, o choro, uma grande escola. Paralelamente, estudando lá no Conservatório de Porto Alegre, da USPA, fazendo aula de teoria, solfejo, enfim, essas matérias, né, que a gente faz na faculdade. É aquela coisa, conservatório de música, aula de violino e tocando choro, né? Então a minha vida foi sempre bem plural nesse sentido. Eu sempre gostei de abraçar tudo que eu pudesse abraçar e me nutrindo disso para um dia, quem sabe, conseguir fazer música por minha própria conta, sabe? Então, assim foi, segui os meus estudos entre o choro, entre a música de concerto, o estudo formal e o bar, e mudei para o Rio. Entre isso, descobri o jazz, né, a improvisação ainda lá em Porto Alegre, antes de me mudar para o Rio. Mudei para o Rio em 2010, cursei um pouco da UFRJ ali, passei por lá, fiz bacharelado em violão. Em 2017, eu lancei meu primeiro disco, que se chama Pedro Franco, não muito criativo, mas primeiro disco pode, né? Esse disco teve a direção musical do Marco Pereira, que é um violonista fantástico, de uma brasilidade incrível, mas que tem um conceito violonístico que me agrada muito, sabe? De um violão que pode circular em diversos ambientes, assim. E o Marco, sempre sendo um ídolo, fazendo aula com ele na FRJ, deu início a esse projeto desse meu primeiro disco, e ele fez a direção musical, e esse disco foi indicado ao Prêmio da Música Brasileira em 2018, como revelação. Ano passado, eu participei do concurso da Rádio MEC, né, e ganhei com uma obra desse mesmo álbum, na categoria de melhor intérprete instrumental. Eu não sei se é exatamente isso, mas também foi um momento bem bacana, assim, de ter esse reconhecimento. Atualmente eu estou no processo de gravação do meu segundo disco, que vai sair esse ano, e vai ser um disco com temas de música instrumental
e muito espaço para improvisação. O meu primeiro disco foi muito voltado para o arranjo e a orquestração, tem muitos cameratos de violões, quartetos de cordas. Esse segundo disco vai ser todo de quarteto ou quinteto, um clima assim mais banda mesmo. É um disco onde eu estou tocando bandolim de 10 cordas, eu nem encosto o dedo no violão, e está tendo a direção musical do Hamilton de Holanda. Então, é isso. Um pequeno resuminho. Prazer estar com vocês aqui e vamos seguir com o nosso bate-papo. Bom, falar de Beethoven é sempre muito instigante, vamos dizer assim, porque contando um pouquinho da minha experiência com esse compositor, eu tive contato com a música de Beethoven, era muito jovem, né? Eu venho de uma família de músicos, né? O meu pai já falecido era compositor musical e professor universitário na área de música, lá em Uberlândia, Minas Gerais. E a minha mãe é professora aposentada de música também, na área de percepção e teoria. E desde muito criança, a maior parte da obra de Beethoven sempre tocava no nosso toca-discos lá em casa, né? A gente tinha lá os LPs de todas as sinfonias de Beethoven, várias obras instrumentais, os 5 concertos para piano, concerto para violino, né, que é o meu instrumento, que é uma obra, enfim, transcendental. E Beethoven, ele tem uma importância muito grande, agora já falando no aspecto mais histórico, tem uma importância muito grande para a música ocidental, por ele ter rompido com padrões. Né? A gente tinha uma música, acho que todos os colegas vão concordar, a gente já tinha uma música que era estruturada, que era muito centrada na tonalidade, que possuía uma forma muito definida, né? Que acabou chegando ali no que a gente hoje conhece como forma sonata. E o que o Beethoven faz? Ele faz uma coisa que é muito demandada hoje em dia das pessoas e das profissões. Ele inova, né? E ele inova como? Ele inova através da quebra, do rompimento com certos padrões que eram pré-estabelecidos e eram esperados pela audiência que escutavam a sua música naquela época. Então, ele, claro, fez uma trajetória de aprendizado que começou lá na Alemanha, né, que hoje a gente conhece como Alemanha, mas ali na região da cidade de Bonn e Colônia, né, ele era de Bonn, e ele vinha de uma família de músicos também. Ele era a terceira geração já, ele tinha um avô que, se não me engano, era cantor e era mestre coral, e o pai era cantor, inclusive ele tinha uma questão familiar assim um pouco complicada, mas ele acabou entrando por esse caminho da música também, primeiro sendo um prodígio do piano, né? Acho que até a Raíza pode falar um pouco mais disso depois. E para ganhar dinheiro e ajudar no sustento da casa, ele durante alguns anos, antes de emigrar para Viena, ele tocou viola, né? A viola que faz parte da formação do quarteto de cordas. E ele tocava na orquestra do arcebispado de Colônia, né? Que é Colônia, Bonn, tudo ali. E talvez, assim, trazendo um pouco mais para o quarteto de cordas, a maestria de Beethoven como compositor para esses instrumentos, ela se evidencia, porque ele deixou uma obra simplesmente monumental, né? Falando especificamente de quarteto de cordas, foram 16, né? E deixou vários trios com piano, e deixou obras também para outras formações, para formações de sopro, que aí eu acho que, né, o quinteto, o pessoal do quinteto com certeza, e o Beza, né, o Bezalel também vai poder falar um pouco mais. E, assim, celebrar 250 anos do nascimento do Beethoven é uma oportunidade que a gente tem de lembrar o quão importante todas aquelas inovações que ele obteve no seu processo composicional e que foram, digamos assim, o esteio
para o que veio a ser desenvolvido com a música, né? Depois por Brahms, que inclusive está contemplado aqui, e outros compositores também, Mahler, e, enfim, vindo para o século XX. Como é que... Oi, Raíza, fala. Posso continuar a fala? Não pode como deve. Levando bastante essa questão da quebra de paradigma, da quebra dos padrões, né? Esses dias eu estava ensinando assim, uma aluna sobre sonatas, a forma sonata e tudo mais. Aí eu estava falando para ela, né? Não, a forma sonata é basicamente exposição, desenvolvimento, exposição, e aí às vezes tem uma coda, não sei o quê. Aí ela não entendia muito o que era coda, né? Eu estava tentando explicar para ela coda. Não, coda é uma coisa assim que não é uma sessão, é só uma coisinha. Aí eu lembrei, não, peraí, Beethoven praticamente criava uma sessão extra às codas, né? As sonatas assim de piano são maravilhosas nesse sentido de que ele quebra muito assim, dessa questão que você falou da formalidade toda, né? Das formas musicais que ficaram tão consagradas lá no período clássico, ele foi e quebrou isso tudo, né? Então, eu lembrei essa história que eu contei assim, não, peraí, Beethoven já mudou já muita coisa, né? Então, e aí levando também esse lado do piano, né? Ele foi assim o maior virtuoso da época dele, assim, e em pouquíssimo tempo ele conseguiu ser o mais, ele conseguiu uma fama absurda como virtuoso. Inclusive, até acho que, não sei se vou falar muita besteira, mas até assim, quase 30 anos ele era muito mais conhecido como pianista virtuosístico do que como compositor, né? E aí depois ele foi assim, não, agora eu quero ser bem conhecido como compositor, né? Claro que a questão da surdez também foi afetando, né? Porque era muito difícil você tocar ao vivo sendo que você não estava escutando direito o que você estava fazendo, né? Imagina que situação. Então ele também foi uma das coisas que ele foi pensando que não dava para continuar tanto, né? Aquela vida do pianista, porque ele sabia que aquela surdez ia atrapalhar. Então acho que o foco na composição também levou, claro, né? E uma das coisas importantes é que ele é conhecido como assim, talvez o pai da técnica pianística, né? Porque ele foi professor de Czerny, não sei qual você vai pensar essa palavra, e o Czerny foi assim a grande escola e depois dele veio todos os outros, né? Mas então assim, e sem contar que o piano, né? A máquina piano, ela foi sendo construída na época também de Beethoven, né? Então o Beethoven ele ia falando assim para os fabricantes: olha só, eu preciso mais disso. Olha só, o seu piano não está tão suficiente. Eu estou tocando aqui, está quebrando o negócio. Então ele praticamente ajudou a moldar o que é o piano hoje, né? Ele participou ali da manufatura, dizendo que era bom que não era, né? Então ele é muito importante também na área pianística, enfim, na área musical. Não é à toa que o mundo inteiro está comemorando esses 250 anos. Bem, eu concordo com os colegas, né? E de certa forma também, como o Tomás disse, né? A importância do Beethoven, ele é considerado como um dos pilares da música ocidental. E de certa forma, né? Assim, eu acredito tanto pelo seu incontestável desenvolvimento da sua linguagem, como musical também. Então, de certa forma, eu acredito que a influência de Beethoven ela é incontestável na história da música. E se a gente também parar para observar que o Beethoven, de certa forma, ele levou o classicismo vienense ao ápice, né, na sua época. Então, e também foi um dos revolucionários do movimento romântico, né? E apesar das suas poucas sinfonias escritas, né, são somente 9, comparadas, né, às composições de Mozart, às composições de Haydn, né, ele é um compositor mais tocado, né, um compositor erudito mais tocado, executado na atualidade. Então, isso demonstra a grandiosidade da composição e da persona, né, da figura que foi Beethoven. Eu acho que você coloca muito bem quando ele fala, né, quando Beethoven quando você diz, né, que o Beethoven ele levou o classicismo ao ápice e ao mesmo tempo foi revolucionário, com certeza. Inclusive, assim, é claro que a gente não precisa entrar muito nisso, mas a forma de interpretar a obra de Beethoven, ela vive um pouco esse paradoxo, né? Porque muitas vezes a gente, quando vai abordar,
existe, claro, ali existem traços que são muito marcantes ali daquela forma mais clássica, mais tradicional, né? Enfim, dos aspectos básicos de contraponto, né? E de interpretação de agógica mesmo, mas, ao mesmo tempo, quando você vai, por exemplo, montar uma frase musical, não dá para fazer igual Mozart, né? Assim, porque Mozart é muito... existe uma lógica ali que é muito mais predeterminada, vamos dizer assim, né? Do que em Beethoven. E Beethoven também tem uma outra questão que eu acho que ele foi tão inovador, né? A gente falou da questão do próprio opus dele, né? Das próprias obras. Raíssa falou sobre a questão de como ele foi importante para o estabelecimento da técnica pianística. E por que não a gente tem que dizer que ele também foi um revolucionário, um inovador na questão da própria sistematização da escrita, né, musical, porque ele passou a ser extremamente preciso no que ele queria que fosse feito na música, né? As indicações de crescendo e diminuendo, né? Crescendo, diminuindo, todos os momentos que ele queria mudar, por exemplo, o padrão de métrica, né? Quando ele queria, por exemplo, tornar o terceiro tempo do compasso em 3 no tempo forte também, então ele colocava, por exemplo, a coisa dos sforzatos, né? E tudo isso vem com ele, sem dúvida alguma. É claro que nas obras mais tardias de Haydn a gente já vê um pouco isso. Depois dos Kerrels de Mozart ali, depois do Kerrel 500 e poucos, a gente tá vendo um pouco disso, mas com ele virou uma sistemática, né? E foi assim pela maior parte da sua obra, especialmente segunda e terceira fase. Então, assim, eu acho que talvez amarrando tudo, eu acho que está mais do que justificado, porque celebrar Beethoven, né? Beethoven fazendo 250 anos, né? Agora, me aconteceu uma curiosidade, eu queria perguntar pro Pedro, assim, Beethoven não necessariamente, eu acho que ele não chegou a escrever, né, para corda dedilhada. Não acredito que não conheço nada, não. Sim, eu também nunca tive essa, com certeza a gente pode dizer que não. Não, com certeza a gente pode dizer que não. Né? E aí cara, o Beethoven é um compositor que eu sinto que o sentido mais importante, assim, na escrita dele é o sentido do que ele queria fazer com a música, do que ele queria fazer com aquela melodia, e ele consegue muito inteligentemente pegar a linguagem do tempo dele e simplesmente fazer o que ele queria, assim, sabe? Tipo, não existe nenhuma... não que eu conheça muito Beethoven, assim, mas da playlist que eu montei para entrar nesse mundo aqui, você não pega nenhuma música aonde a melodia pare de perder, aonde a melodia perca força em algum momento, sabe? Ela tem uma unidade do início ao fim, assim. Eu costumo dizer que uma coisa que eu considero muito importante numa composição, é muito importante quando você vai criar um solo, é que quando você começa a tocar o primeiro compasso, você já sabe como vai ser o último, sabe assim? E a música consegue crescer e ter uma unidade, assim. Ouvindo Beethoven, eu sinto uma força do início ao fim, assim, saca? E é muito curioso, porque eu venho de um outro universo também, e quando eu estava começando a estudar improvisação, tipo, mandando muito mal, assim, e o meu professor tentando me explicar que improvisação é uma composição instantânea, ele falou, cara, Beethoven, cara, Quinta Sinfonia, é um tema,
sacou? Um motivo rítmico e a música vai para sempre, entendeu? Para você conseguir ser criativo, você precisa saber trabalhar o mínimo, e com isso você pode fazer coisas grandiosas, entendeu? Quando você tenta procurar 1000 informações em pequenos espaços de tempo, nem sempre as coisas vão funcionar, sabe? Então, além de tudo isso, assim, ele é um exemplo de inteligência musical para qualquer pensamento musical que você venha querer ter, desde que seja uma análise harmônica, ou se seja a criação de um solo improvisado. Se você entender essa inteligência de motivos musicais, desdobramentos, dobramentos, né? Modulações, cara, tipo, me dá vontade de tocar as músicas, assim, porque é isso, sabe? De repente você é jogado para um tom para ali, sabe? Assim, que você tá bem tranquilo e a melodia não morre, sabe? A coisa não é isso que eu falei no início. A sensação, assim, o sentimento que eu tenho é que ele não vai para lugar nenhum porque ele achou que ele tinha que ir ou porque iam gostar que ele fosse, entendeu? Ele inovou porque ele foi para onde ele queria ir, né? E, enfim, fantástico, né? Não sei. Você me fez lembrar de uma frase, Pedro. Isso tudo que você falou é muito inspirador. Você me fez lembrar de uma frase que eu li uma vez num livro do primeiro violinista do Quarteto Guarneri, que se chama Arnold Steinhardt. É um quarteto que durou quase 50 anos de trajetória. Por 43 anos eram os mesmos caras tocando juntos, assim. E, enfim, fizeram uma carreira fonográfica incrível. E o Arnold Steinhardt escreveu um livro chamado Indivisible by Four, né? Indivisível por 4, que conta basicamente a trajetória deles. E aí ele cita uma frase do Albert Einstein, que tem muito a ver exatamente com o que você acabou de dizer, que é o seguinte: as coisas precisam ser simples, nada menos do que isso, né? Things have to be simple, not any simpler, que é o que ele fala, né? E é exatamente isso que você disse, e concordo plenamente, assim, é muito isso mesmo, a música de Beethoven. A Quinta Sinfonia, ele pega aquela célula e vai embora, né? E passa por todo mundo, e aí ele amplia, né? Ele faz esvair, depois ele adensa de novo, né? Comprime. E essa um exemplo do que é música, né, cara? É um exemplo muito claro do que é música, assim, né? Tipo, fazer música é isso. Você pode ter outro material primordial e você vai chegar em outros resultados, cara. Mas, ó, inteligência musical, tipo, na gaveta, assim, tiro certo, tá ali, né? É foda. De certa forma também, pessoal, observando essas colocações de vocês, eu também acredito que o Beethoven foi um compositor muito perfeccionista também, né? Porque é tudo ali no seu lugarzinho, é tudo, sabe, não tem nada fora. E então, isso, de certa forma, me faz pensar que ele não compunha para os seus contemporâneos, de certa forma. Mas, assim, eu acho que as suas composições, eu acho que talvez ele pensou para a posteridade, né? Eu acho que não é à toa que a música do Beethoven é voltada para o futuro, é uma música executada até hoje. Então, eu colocaria esse adjetivo também para o Beethoven, que, apesar dessa sua genialidade toda, foi um compositor muito perfeccionista, né? Porque tudo que ele escreveu foi muito pensado e está ali, e muito claro, né? Muita clareza. Cara, eu não sei da história, assim, do Beethoven, mas eu sinto que, óbvio, sinto ele um cara perfeccionista, mas eu sinto ele um cara que ele não gastava fazendo tempo as paradas que ele fazia, sacou? Talvez ele gastasse fazendo tempo um pedaço,
Mas eu acho que tipo, quando pega a caneta, já sabia exatamente o que ia escrever, já sabia exatamente o que ia tocar. Tem uma naturalidade, uma fluência muito, muito grande, assim, muito eu sei, sabe, assim, o que estou fazendo, assim. Sei lá, eu tenho essa impressão. Eu digo que o Beethoven é revolucionário. Ele estava tão à frente do tempo dele que tem uma passagem muito interessante da primeira sinfonia dele. A primeira sinfonia dele é em dó maior, e ela começa com um acorde de dominante secundária. Isso, para a época dele, era algo completamente impensado. As pessoas, o público em geral daquela época, ela tinha o hábito de conhecer as tonalidades, conhecer música e ser não só um público sazonal de concerto. Eles iam aos concertos, conheciam música, e quando você dizia qual era a tonalidade da sua obra, as pessoas esperavam que você começasse a obra com aquela tonalidade. E na primeira sinfonia, Beethoven simplesmente, não, eu vou começar com uma dominante secundária, e vocês que se virem, se gostar bem, se Descubram. não... se virem aí. E tem duas outras passagens que eu acho fantásticas na vida dele. Uma é muito posterior à morte dele, que é com um compositor já muito famoso, chamado Richard Wagner, que em uma certa entrevista ele é perguntado por que ele não compunha sinfonias. E aí ele responde pro entrevistador, olha, eu não tenho como compor alguma coisa que já foi levada ao seu ápice. Beethoven já levou a sinfonia ao ápice, não tenho mais nada para fazer. E a outra, muito interessante, é um vídeo documentário da BBC de Londres. Ela faz um vídeo documentário sobre a terceira sinfonia dele, a Sinfonia Heróica, como se fosse a primeira apresentação. E nela tem algumas falas, alguns momentos da história do que estava acontecendo. Porque essa sinfonia ela tinha como título Bonaparte, porque ele julgava que o Napoleão Bonaparte fosse o grande revolucionário europeu, que iria acabar com todas as monarquias absolutistas que existiam naquele momento na Europa, tanto que logo depois ele fica sabendo que o Bonaparte se autocoroa imperador, ele rasga a página da dedicatória dele e coloca o nome de Heróica. Só que nesse documentário há algumas falas, alguns comentários muito interessantes a respeito do que estava acontecendo, da guerra franco-prussiana daquela época, de todo o movimento. Então, Beethoven está envolvido numa identidade histórica, num momento da história que estava mudando completamente o modo das pessoas encararem a sociedade, o mundo. As questões sociais são trazidas à tona com ele. Ele quer democratizar, ele quer ampliar esse acesso das pessoas às sinfonias. É tanto que o seu funeral é algo assim, digno de um imperador. As pessoas queriam tirar pedaços do cabelo dele para pegar a sua genialidade. Então, não à toa, depois de 250 anos do nascimento de um determinado ser humano, nós ainda estamos aqui falando sobre ele. É uma pessoa que tem várias aplicações para a sociedade hoje e já teve no passado. Não à toa, também, o duo escolheu a sonata de Brahms, porque há um ponto importante nessa questão, porque de todos vocês, tanto o Quinteto Calimera, quanto o Quarteto Calimera, quanto o Quinteto Lourenço Fernandes, eles têm peças originais. Beethoven escrevia para essas formações. Para clarinete e piano, Beethoven não escreveu nada. Porém, os compositores que sucederam Beethoven, que são chamados a escola beethoviana, então você tem Schumann, Schubert, Mendelssohn e Brahms, principalmente, todos eles escreveram muito para clarinete e piano. Tanto que essa sonata de Brahms é uma das obras-primas para a formação e ela tem muito a ver com a linguagem de Beethoven, de ser revolucionária. Porque tem uma outra passagem que essa sonata vai levar para o futuro, que é já no ano de 1928, o compositor dinamarquês Carl Nielsen baseia o seu concerto para clarineta na forma dessa sonata. Ele pega o mesmo molde da sonata de Brahms, a número 1, e baseia o seu concerto. Então, mais um aluno sendo revolucionário como Beethoven foi. Então, eu acho isso fantástico na obra de Beethoven.
Com certeza, Bezalel. Você me fez lembrar de uma coisa muito interessante quando você falou desse primeiro acorde da primeira sinfonia. Você vê que ele tinha uma certa ironia, né, nesse acorde, e eu acho que é daí que vem, né, digamos assim, esse tipo de atitude dele é da onde vem esse subsídio para a gente chamá-lo de revolucionário. Porque basicamente o que ele faz? Ele pega o acorde de Dó maior e bota o sétimo grau. E transforma esse acorde de Dó maior num acorde dominante secundário que vai resolver em Fá. Sim. Aí depois ele pega a dominante, ele pega Sol com sétima, né? E faz o sexto grau e vai para Lá. Aí depois ele pega Ré com sétima e chega finalmente na dominante de Dó, que é Sol maior. Né, que aí entra as cordas. Então, esse caminho harmônico, para a época, eu fico imaginando, se eu estivesse lá no Burgtheater, que essa sinfonia ela foi estreada 2 de abril de 1800, eu acho. Posso estar enganado do ano, mas a data acho que é 2 de abril. Foi no Hoftheater, lá em Viena. Uhum. E a ocasião é maravilhosa, porque ele fez um concerto que ele estreou a primeira sinfonia, primeiro concerto para piano, se não me engano, a Sonata Patética, ele tocando, e o Septeto, que é a obra que eu falei mais cedo. Tudo no mesmo dia, deve ter sido um concerto de 4 horas, assim, né? Foi uma tarde inteira, um monte de obras. E dizem que esse concerto foi um concerto beneficente para ele, que os fundos desse concerto, a maior parte foram para ele, e dizem que ele viveu com esse dinheiro 2 anos. E isso foi um feito dentro da cena musical de Viena, que tem a relação exata com o que você falou em relação à questão social. Antes, o músico estava atrelado ao trabalho nos palácios, né, nas instituições religiosas. De repente, chega uma pessoa extremamente hábil na caneta e no piano, promove um concerto que convida a sociedade vienense a comparecer, e o cara me ganha dinheiro para viver 2 anos com esse dinheiro. Aí ele lançou a base do músico independente. Hoje você vê aí toneladas de música indie lá no Spotify, né? Dizem que o Spotify são 40 mil músicas por dia, né? 40 mil faixas por dia de upload. Né? E se não me engano, quase 40% delas são de música independente. Cara, o pioneiro dessa parada foi Beethoven. E depois, e nesse sentido, a carreira dele foi sustentável porque ele conseguiu, ele teve uma certa sorte também que Mozart, coitado, que morreu em 1791, não teve. Ele conseguiu, digamos assim, criar uma maneira de se sustentar, que ele tinha um certo mecenato, né? Tinha o Lobkowitz, que foi inclusive para quem ele dedicou o quarteto que a gente tocou, né, nesse projeto, um dos 6 quartetos, né, do Opus 18. Era um dos mecenas dele, depois teve o Conde Razumovsky, o von Swieten, tiveram outros, mas ele também, muito dos ganhos dele vinham da venda das partituras dos editores, né? E isso foi um passo muito importante no sentido de haver a possibilidade de uma independência do músico, que sempre estava atrelado a um trabalho palaciano, vamos dizer assim. Né? Então, basicamente, a gente pode ficar aqui horas, né? Que vão ter vários elementos para a gente trazer para quem está nos assistindo, falando sobre isso. Eu acho assim, Beza já falou um pouco da sonata, acho que podia falar um pouco mais depois, né, o Bezalel e a Raiza também, mas falando um pouco do quarteto, né, da participação do quarteto, a gente está tocando apenas 2 movimentos, né, que é normalmente um quarteto de cordas tradicional, ele é composto de 4 movimentos. A gente está tocando os 2 primeiros movimentos do quarteto Opus 18, número 1. Né? E a razão pela qual a gente escolheu essa obra, a gente tinha, né, o Quarteto Calimera, a gente tinha pensado em tocar essa obra no ano passado, em fevereiro, março do ano passado, a gente estava começando a ensaiar, mas aí veio a pandemia. Né? E exatamente porque a gente tinha a vontade de, durante o ano de 2020, executar essa obra
quantas vezes possível fosse, né? Só que, ou possíveis fossem, perdão. Só que, bom, teve a pandemia, não teve como fazer, e aí quando veio a chance da gente voltar a tocar, ainda mais para homenagear Beethoven, é esse quarteto mesmo. E esse quarteto, ele tem um dado muito interessante. Na verdade, tem alguns dados muito interessantes, mas falando rapidamente. Primeiro que ele faz parte desse Opus 18. Na ordem de composição, ele não foi o primeiro, se não me engano, ele foi o segundo. Só que, por uma visão mercadológica, o editor falou, meio que trocou uma ideia com ele e falou, olha, bota esse primeiro, porque quando o cara abrir a partitura e ver, ele vai ver esse eu acho que ele vai ficar curioso para conhecer mais. Né? Até um pouco essa jogada da apresentação do produto, que o pessoal fala tanto em marketing. Né? Nessa época, tava tudo ali já. E aí, esse quarteto ele é encomenda do Lobkowitz, né, do príncipe Lobkowitz, e ele compõe 6 quartetos, e esse quarteto depois é publicado. Depois que eles são estreados, ele é publicado, né, lá em Viena mesmo. E uma outra coisa muito curiosa dessa peça é que o segundo movimento é uma das poucas, se não a única, aí eu não tenho certeza para afirmar, ocasiões em que Beethoven quase flerta com a música programática. Né? A música programática, para quem não conhece, é uma música que é eventualmente baseada numa narrativa literária ou numa poesia. Né? O exemplo mais famoso assim, do grande público são as 4 estações de Vivaldi, né? Teoricamente. Existe essa possível origem, né, de que as 4 estações de Vivaldi foram baseadas naqueles poemas, né, que inclusive estão escritos na partitura. Mas, no caso desse segundo movimento, Beethoven, de uma certa maneira, ele tenta, digamos assim, descrever musicalmente a última cena da peça Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Né, que é a cena da tumba, né, deles. E é muito interessante porque depois, se o público tiver curiosidade, tem um site na internet que é o IMSLP, que vale a pena buscar no imslp.org o manuscrito. Está lá o manuscrito em facsímile desse quarteto, e ele simplesmente fez algumas anotações a lápis nos rascunhos, mostrando cada momento da obra como fazendo referências à descrição da cena. Né? Ele não seguiu nesse caminho da música programática, como Liszt, né, e como Schumann também, de certa maneira, mas ele, digamos assim, flertou com esse estilo. Então, é uma obra assim, muito, muito emblemática, muito desafiadora, mas, sem dúvida, muito representativa. E é uma obra de um Beethoven de 29 anos, já com sinais de surdez, que estava ainda vivendo o ápice da carreira dele como instrumentista, mas já mostrando ao que vinha no que tange a criação musical. Né? De repente, Rômulo, Jefferson, falem um pouquinho da obra que vocês gravaram. O quinteto, a gente acabou fazendo um arranjo, né? Que o original é um sexteto para 2 clarinetas, 2 fagotes e 2 trompas. E aí a gente tocou um arranjo, Robert Stark, né? Que assim, escrevia muita coisa para clarineta. Sim, tem vários métodos dele também, tem bastante coisa. E aí, o que ele fez? O sexteto, assim, a maioria das suas melodias ali ficavam concentradas na clarineta e no fagote. Aí ele pegou e passou quase tudo do fagote para a trompa e muita coisa da clarineta foi para a flauta, entre outras modificações. Né? Esse arranjo, ele deve, assim, uma média de um século depois, né, da composição,
A trompa já tinha sofrido muitas mudanças, então acho que ele pensou assim, em dar uma cara nova, mas é um arranjo assim, muito, muito legal, que explora muito. É uma coisa que o Tomás falou lá atrás, que me puxou uma curiosidade, me puxou a lembrança de uma coisa interessante. O Beethoven, quando esteve ainda em Colônia, né, e trabalhava lá na igreja, na orquestra lá do arcebispo, né, o arcebispo tinha uma curiosidade que ele achava que ouvir assim, os concertos de grupos de instrumentos de sopro fazia com que ele digerisse sua comida melhor. Ele tinha uma coisa assim que, não, eu ouvindo música interpretada por um grupo de sopro, eu faço a digestão de uma forma mais agradável. Então, tinha um grupo lá. Era fagote, oboés, tinha clarineta também. Então, tinha um grupo fixo que sempre tocava no almoço desse arcebispo. E aí, Beethoven, ele começou a escrever para essa formação essa formação não, direcionar algumas peças ali para essa formação com instrumentos de sopro, né, a partir dessa situação. Então, assim que ele chega em Viena, ele faz esse sexteto, né, que é o Opus 71, que está ali perto da quinta, sexta sinfonia. Mas por quê? Ele fez essa peça, ele só estreou 10 anos depois, num concerto beneficente também, mas não foi para um amigo violinista dele. E mesmo assim, teve a estreia e 5 anos essa peça ficou congelada aí, até que a editora, que ele tinha, né, contrato lá em Viena, fosse imprimir. Então, 15 anos depois que ele escreveu, que tem lá o Opus e a peça começou a rodar. Então, é uma coisa, você olha assim, é uma peça que ele já tinha feito muita coisa, mas na verdade foi uma coisa bem... Ele na sua juventude lá, nesses 21, 22 anos, que é quando ele chega lá em Viena. Então, é uma peça que retrata, assim, né, nessa época, Mozart já tinha feito muita coisa, né, para formações de sopro, assim, ele tinha muito conhecimento desse material, então ele já começa, né, assim, escrevendo com muita convicção do que ele queria, né, ele sabia os caminhos e o arcebispo ajudou ele a conhecer bem as coisas. Eu não sei se o Rômulo tem alguma coisa a acrescentar, mas assim, eu acho uma peça super emblemática para nós de Madeiras. Não, com certeza, você falou super bem, né? E é muito importante ressaltar isso que você disse sobre a questão que o Beethoven ele vem escrever para sopros, né? Na década de 1790. Esse quinteto que nós tocamos, ele é de 1796. Né? E muitas das influências das composições do Mozart, o Beethoven trouxe isso para a formação de sopros, né? No caso, para a formação de quinteto de sopros, né, flauta, oboé, fagote, a clarineta e a trompa, não tem nenhuma obra para esta formação específica dentro do grupo de sopros, das composições de Beethoven dentro do grupo de sopros, né? Então, trazer essa transcrição desse sexteto, que foi escrito para 2 oboés, 2 trompas e 2 fagotes, como o Jefferson disse, foi uma sacada e uma possibilidade de poder trazer a música de câmara de Beethoven também para a formação de quintetos de sopros, né? A gente tem trios para sopros, tem esse sexteto, como é o caso, tem quinteto e piano, mas não tem a flauta, né? Que também é uma das questões que aparece dentro das composições e do catálogo de obras para a música de câmara de Beethoven, né, onde a flauta muitas vezes não aparece. Então, trazer essa transcrição para nós foi muito importante, né, uma obra de mais ou menos 19, 20 minutos, né, composta de 4 movimentos,
E segundo alguns biógrafos, né, da biografia, que estudaram a biografia de Beethoven, eles entendem esse sexteto, né, como uma composição muito brilhante, né, que resplandece por causa das melodias vivas de Beethoven. Então, é muito notável isso nessa composição que o Quinteto Lourenço Fernandes executou nesta gravação. Falando um pouquinho ali agora eu vou puxar lá para nós, lá no Brahms. É interessante porque as duas obras de Beethoven que foi executada tanto pelo Quarteto Calimero quanto pelo Quinteto Lourenço Fernandes é de um Beethoven jovem. A sonata para clarineta do Brahms é de um compositor de fim de vida. Brahms estava vivendo já o crepúsculo da sua vida, e ele já praticamente não compunha mais, até que seu grande amigo violinista Joseph Joachim encomenda a ele 2 obras para uma série de música de câmara que ele tinha em Berlim. E nessa série ele pede a ele que escreva uma peça para quarteto de cordas e clarineta. E Brahms fala que estava em dívida com um grande clarinetista, que era o Richard Mumfeld, que era o clarinetista da Ópera de Munique na época, primeiro clarineta, e ele tinha apelidado esse clarinetista de La Prima Donna del Clarinetto, porque ele dizia que ele tocava como se fosse uma voz. Tudo que ele fazia, em todas as obras dele, parecia que ele estava cantando as melodias, e não simplesmente tocando. Haja visto, que é bom lembrar, que os instrumentos de sopro, durante o período romântico, e principalmente durante o período clássico, eles eram muito rudimentares. Os instrumentos de cordas já tinham uma tecnologia muito melhor do que as dos instrumentos de sopro. As clarinetas da época de Beethoven tinham no máximo 5 chaves. A clarineta da época de Brahms você tinha no máximo 9 chaves. Hoje nós temos clarinetas que já chegou a ter 20 chaves. Alguns modelos mais excêntricos que chegou a ter 27 chaves. Então, houve um desenvolvimento a partir da Revolução Industrial muito grande nos instrumentos. As madeiras mudaram, a liga dos metais que são feitas, as chaves, tudo isso foi mudando com o passar dos anos. E já chega em Brahms um instrumento muito mais preparado para as composições. E Brahms escreve um quinteto para clarineta e quarteto de cordas e escreve, antes desse quinteto, um trio, que é para clarineta, violoncelo e piano. E ele relembra esse trio, e inclusive ele deixa escrito que ele está relembrando Beethoven, porque Beethoven tem uma peça que é um trio opus 111 para clarineta, violoncelo e piano também. E é um trio bem de um Beethoven bem jovem. E Brahms quer relembrar esse trio. E ele escreve, a princípio, esse trio. Nesse concerto, o trio não faz tanto sucesso. Porém, o quinteto explode. Como Beethoven, Brahms vende muito, a partitura é editada e ele ganha muito dinheiro nessa época, ele fica muito feliz, isso dá uma animada a ele, e ele resolve, então, presentear o Mumfeld com uma sonata. Então ele resolve escrever não uma, sim 2. Porém, ele usa uma coisa bem interessante, que é, assim como Beethoven, ele usou o mesmo opus para escrever 2 sonatas. Isso já bem no finalzinho da vida dele, tanto que essas 2 sonatas, elas são, vamos dizer assim, o penúltimo opus dele, porque o próximo é a Canções para a Voz Grave, que ele dedica a uma pianista muito amiga dele, Clara Schumann, e as sonatas para clarineta, ele pensa o piano justamente ela tocando. É tanto que essa parte pianística eu vou deixar para a Raiza falar, porque tem umas curiosidades maravilhosas sobre essa peça, né, Raiza? Com certeza, eu acho que o Brahms já era um grande pianista, mas de ter a Clara Schumann do lado, com certeza influenciou muito a escrita pianística dele, né? Porque era uma exímia pianista, assim, que existia na época, talvez uma das maiores, assim. E a sonata é padrão Clara Schumann nesse sentido de dificuldade, né, e tudo mais. E aí, então, entrando mais no aspecto pianístico, né, quando o Bezalel falou, assim, a gente pesquisando o repertório e tudo mais, né,
Porque é muito interessante, que o Bezalel vai mandando uma lista de músicas, aí eu vou ouvindo, interessante. Mais ou menos eu gostei tanto, essa aqui é interessante. Aí a Sonata de Brahms foi assim, amor à primeira vista, maravilhosa, né? Falei, nossa, isso aqui, nossa, tem que ser essa. Mas eu, assim, fui realmente muito na inocência da questão da técnica, da dificuldade que era aquela sonata, né? Eu comecei a perceber, assim, estudando, mas aí já o vínculo já estava formado, a gente já estava querendo fazer essa sonata maravilhosa, e foram, assim, anos, né, que a gente está trabalhando ainda, porque é uma peça que acho que sempre vai ter coisa para fazer. E em vários momentos eu ficava chamando, Clara, me ajuda, pelo amor de Deus, estou conseguindo. Momentos, assim, de dificuldade grandiosas, pianísticas, técnicas e também, acho que emotivas, né, porque é uma sonata lindíssima. Acho que tem a ver com essa questão do Besar, que o Besar falou, que é final de vida, né? Então, parece que você consegue sentir toda uma história ali, né, dele, todas as angústias que ele viveu, mas também todas as felicidades. Eu acho que uma grande obra, assim, uma sonata, né, que tem 4 movimentos, né, acho que tem 25 minutos, alguma coisa assim, não tem como você não passar, parece que por toda a história da vida do compositor, assim, não sei, eu acho que é muito interessante se pensar desse jeito. Nós fizemos em 22 minutos. Então, Foi 22. foi 22 minutos. Eu toquei 2 peças extremamente populares do Beethoven. Uma foi a Quinta Sinfonia, o primeiro movimento, e a outra foi o Por Elise. A primeira música, o processo, como as músicas elas são muito perfeitas, assim, você nunca fica em dúvida em nada. O processo foi super prazeroso, assim, e leve também. Peguei uma partitura e peguei uma gravação, né? E como é uma transcrição de uma peça com uma formação muito grande, eu senti que, diferente de outros arranjos violonísticos que eu já fiz na vida, redução de peças originais para formações menores, aonde você acaba conseguindo dar conta, sabe, de tocar ou tudo ou quase tudo, assim, todas as vozes no violão. Essa é uma composição onde eu tinha que fazer um trabalho de, além de pegar a partitura, eu precisava fazer um trabalho muito atento de escuta para definir o que ali tinha uma importância maior de orquestração e o que ali tinha uma importância maior de melodias. Eu desencanei dessa proposta de uma transcrição exata que não seria possível de tocar no meu instrumento e busquei abraçar as coisas mais essenciais dos determinados momentos da música e internalizar a peça harmonicamente e o meu desafio era conseguir tocar o movimento da primeira sinfonia com a liberdade que eu tenho de tocar qualquer coisa que eu toco assim na vida, sabe? Como é uma peça extensa, com uma formação gigantesca, eu fiquei com essas questões, sabe? Procuro tentar fazer o máximo que eu conseguir fazer de vozes, ou eu procuro entender essa música e trazer ela para o meu instrumento e tocar o máximo que der, mas, sabe, tá com ela natural, assim, embaixo dos dedos. Então, eu preferi interpretar ela dessa maneira e introduzir alguns elementos de improvisação em determinados pontos específicos. Então,
eu toquei a peça e separei, acho que 2 ou 3 cadências que foram improvisadas, assim. Então, também, né, tô ali suando a camisa, tocando um monte de vozes, e aí, em alguns momentos, eu dou uma relaxada e crio um pouco, assim, e dou aquela abraçada na linguagem. E, então, eu achei que ficou um resultado muito interessante. O Por Elise, que é uma música extremamente popular e muito pequena, o que eu li sobre essas obras é que a Quinta Sinfonia ela tem a ver com a morte, né? Que é uma obra densa, e foi a primeira das sinfonias dele que foi em tom menor, assim. Então ela tem essa força, né? E tem um lance meio ela é super dramática, né? E o Por Elise é uma música meio de paquera, né? Um teminha ali para namorar, pelo que eu entendi. Sabe, é uma música muito simples, um tema que fica muito na nossa cabeça. Então, eu criei uma proposta diferente da primeira, aonde eu interpretei a música da maneira como ela é, da maneira que eu pude enxergar ela no violão, adicionando alguns elementos de improvisação nas cadências. E a segunda, eu fiz uma improvisação livre, utilizando o motivo melódico da composição, assim, e porque é uma música que todo mundo conhece e a gente pode tocar as coisas da maneira que nos toca, né? A música ela é uma linguagem única. Os estilos são questões e a vivência de cada pessoa, sabe? Mas o material, a genética da coisa que está ali, a gente pode transformar no que quiser. Assim. Quando eu vejo pessoas tocando coisas fora da sua zona de conforto, assim, eu acho incrível, porque nos dá perspectivas para lados onde o nosso mercado de trabalho às vezes não está mostrando. Assim. Então, eu tentei me entranhar nessas 2 músicas da maneira mais sincera possível e como o Por Elise é uma música extremamente popular e pequena e muito utilizada em diversas coisas, né? Até no gás, no caminhão do gás. Tomei a liberdade de tocar ela bem desconstruída e bem violonisticamente desconstruída. Então, foi isso que eu fiz. Pois é, cara, eu tô super curioso para ouvir. Tô super curioso para ouvir, porque tenho certeza que, enfim, com a sua sensibilidade e com o teu conhecimento, né, tanto idiomático do violão quanto de entendimento de linguagem, de improvisação, tenho certeza que deve ter ficado 2 criações muito bonitas e Oh, que, sem mas, dúvida alguma, dialogam e recriam, né, a música de Beethoven. Tenho certeza que Beethoven é para todos. mas pode ter certeza que esse é um dos objetivos nossos de vida. Né? Muitas vezes a gente, enfim, existe, né, um pouco no inconsciente coletivo essa visão de que a música de concerto é uma música para poucos, é uma música, né, só para, né, para, sei lá, a pessoa precisa ter dinheiro, precisa ter uma erudição, e é Elitizado. exatamente contra isso que a gente luta, né? A gente luta exatamente para que todo cidadão, toda cidadã, independente de origem, raça, cor, credo, a gente quer que isso chegue a todos, né? Porque isso é patrimônio da humanidade. Tomás,
Tomás, Oi. eu gosto muito de uma frase do Gustavo Carvalho, que ele diz que não dá para se quantificar a, a emoção de uma pessoa poder escutar um concerto de uma orquestra pela primeira vez. Você não tem como mensurar e não dá para você quantificar qual é a experiência de uma pessoa escutar Beethoven ou qualquer outro compositor pela primeira vez. E é nosso dever, quanto artista, quanto músico, como intérprete, levar isso ao máximo de pessoas possíveis, porque o nosso mundo cada vez está maior e essa teoria de música de concerto é uma música elitista está cada vez mais em voga e a gente precisa cada vez mais quebrar isso e mostrar para as pessoas, olha, não é assim. A nossa música ela não é chata, ela é empolgante, ela está viva e tem as possibilidades de você criar e recriar a todo momento. Eu acho que isso é o mais importante. Um projeto como esse só traz isso. Deixar sempre claro para as pessoas, músicos ou não músicos, que aquilo que a gente está ouvindo, aquilo que está acontecendo, aquilo que está gerando essa emoção em você que você está ouvindo, você chama de música, o material com que aquilo é feito, da onde Beethoven vem, e o material do que aquilo é feito, da onde Pixinguinha veio, é o mesmo material. A única diferença é o mundo social em volta de cada um, entendeu? Então, não existe um segredo mágico que um músico sabe e outro músico não sabe, entendeu? Existe o próprio músico, né? Existe a individualidade de cada um e o que acontece na vida de cada um e os conceitos estéticos das eras que as pessoas nascem, assim, sabe? Então, essa separação musical é uma coisa que não faz nenhum sentido. Faria sentido se uma música fosse feita com um tipo de notas e outra música fosse com um outro tipo de notas, que sabe? Mas só existe uma música, entendeu? Gêneros e estilos, eles não têm a ver com a qualidade, ele tem a ver com o meio, assim. Preciso sempre... Eu sempre gosto de falar isso, assim, sabe? Porque isso também é bom falar isso para que as pessoas também queiram aprender música, mesmo se a pessoa não queira ser um músico profissional, ela entenda que se ela passar um tempo convivendo com a música, ela é capaz de entender o que está acontecendo ali, sabe? Por que as coisas estão funcionando. Tipo, não é porque você está tocando uma música clássica ou você está tocando uma música popular, você pode chegar nos mesmos conceitos de o que é música e compartilhar e conviver e conversar com muitos tipos de pessoas, porque é um assunto só. Enfim, eu fico me repetindo porque é um assunto que me deixa nervoso. Bom, pessoal, depois desse bate-papo todo, acho que a gente precisa realmente expressar a nossa alegria, né? No caso, eu vou expressar em nome do Quarteto Calimero, né, de estar participando desse projeto. Beethoven faz 250, né, e a gente agradece muito a oportunidade, agradece também, né, a existência desse mecanismo que foi criado, né, esse mecanismo emergencial que é a Lei Aldir Blanc, né, a Lei de Emergência Cultural, que está possibilitando aí com que a cena cultural do nosso país não simplesmente paralise e os profissionais não fiquem, né, em situação pior do que já está. Né? Então, assim, com certeza é uma oportunidade e tanto. Né? A gente só nos resta agradecer muito essa oportunidade, poder prestar essa homenagem para Beethoven, né? E com certeza imagino que o Rômulo com certeza vai por aí também, né? Né, Rômulo? Sem dúvidas, Tomás.
Para nós do Quinteto Lourenço Fernandes foi um motivo de muita alegria receber esse convite, né, através do coletivo EMA, na figura da Emily. Poder retornar aos palcos, ainda mais nesse período em que nós vivemos, né, pandemia, esse ano pandêmico, mesmo que tardiamente essa comemoração, né, 250 anos de Beethoven, sem dúvidas é motivo só para nos dar mais ânimo e força para seguirmos com a nossa arte, né? E, de certa forma, todo esse processo de preparação ao qual o quinteto passou para executar essa obra, sem dúvidas nos fez crescer ainda mais como músicos, né? E entender também, ainda mais, de certa forma, a grandiosidade da música do Beethoven. Então, eu falo isso em meu nome, em nome de todos os colegas do Quinteto Lourenço Fernandes, que não estão presentes, César, Juliana e Alessandro, e tenho certeza que será um grande evento, essa comemoração, e na presença também, né, desses queridos colegas que falam aqui na live com seus respectivos grupos. Raiza? Então, também foi uma grande honra para a gente participar do Beethoven 250, apesar de não estarmos tocando Beethoven, mas, como já foi dito pelo Pesar, né, Brahms foi meio que uma continuação dessa escola que Beethoven deixou aí, né, e muito bom ter a oportunidade de poder subir ao palco novamente, né, nessa situação pandêmica que a gente teve que ficar isolado, sem poder ensaiar, ter voltado, assim, ter essa sensação de novo foi muito bom, foi maravilhoso. Então, um agradecimento especial aí, né, ao coletivo EMA que possibilitou esse projeto, e uma honra também estar participando desse projeto com vocês, né, artistas tão maravilhosos também, super músicos mega profissionais competentes maravilhosos. Realmente é uma honra, fico muito feliz de estar dividindo o palco com vocês. É isso aí, gente. Eu vou falar, então. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse projeto Beethoven 250. Foi uma ideia incrível da Emily. Estou muito feliz de estar entrando em contato com essa obra, de estar aqui conversando sobre música e de estar aprendendo sobre Beethoven aqui com vocês, sobre Brahms também, né? E é isso, seguimos juntos, todos muito felizes de estar podendo subir ao palco, né? De estar podendo honrar a nossa profissão fora de casa novamente. E é isso. Um abraço em todos e foi um prazer. Aproveito para lembrar você que assistiu a gente até aqui, claro, muito obrigado por ter participado aqui com a gente, esse papo maravilhoso. O Coletivo EMA, para você que está chegando aqui agora, tem muita coisa boa, tem muita manifestação musical lá. Então, dá uma olhadinha lá nas nossas redes, que tem muita coisa boa que a gente já fez e que a gente vai fazer. Então, mantenha esse contato, que a gente vai poder estar sempre apresentando coisas novas para vocês e vocês estarem apresentando coisas que vocês querem ver. Então é sempre bom esse contato. Muito obrigado aí a presença de todos.